Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Hoje eu gostaria de meditar com você a respeito das bênçãos do Senhor. Você sabia que, infelizmente, as bênçãos do Senhor, quando não são colocadas no devido lugar, elas podem nos conduzir para longe da vontade do Senhor? Quando as bênçãos não são colocadas aos pés do Senhor, quando as bênçãos são colocadas acima do Senhor, elas podem nos conduzir para longe da vontade de Deus. A gente percebe nas Escrituras que Deus tem um prazer de abençoar o seu povo. Deus tem um prazer de nos abençoar. É bom comer bem, não é? É bom vestir-se bem. É bom ter uma boa casa. É bom ter veículo próprio. É bom ter saúde. Mas, infelizmente, todas essas bênçãos, se elas não forem colocadas no devido lugar, se elas forem colocadas no lugar acima de Deus, no lugar de Deus, elas podem nos conduzir para longe do Senhor. A gente precisa ter cuidado, porque às vezes o que é bom pode se tornar algo ruim para as nossas vidas, no que se refere à vontade de Deus, no que se refere ao reino de Deus. Eu vou mostrar isso para você nas Escrituras. Eu quero ler um texto com você em Deuteronômio, mas antes da gente ler um texto, que vai ser um pouco longo, eu gostaria de atualizar você com relação ao contexto, ou então lembrar você do contexto. Deuteronômio é um livro que por vezes é visto como um livro de repetição, porque muito do que é dito em Deuteronômio foi escrito em Êxodo, foi escrito em Levítico, em Números. E por que isso acontece? Isso acontece, queridos, porque Deuteronômio, provavelmente Moisés escreveu nos seus últimos dias, e ele escreveu para uma geração que deve ter nascido no deserto, ou uma geração que era criança quando ouviu a lei pela primeira vez. Então ele escreve com o propósito de lembrá-los, ou então de ensiná-los pela primeira vez porque eram crianças. Ele vai mencionar a respeito da lei do Senhor, vai mencionar a respeito da vontade do Senhor. E por que ele faz isso, queridos? Ele faz isso porque essa geração estava prestes a entrar na terra prometida, a terra que emana leite e mel. Eles iam entrar numa terra de fartura, a terra abençoada por Deus, e Moisés escreve para eles lembrando, dizendo: olha, vocês, os pais de vocês ficaram no deserto, não entraram na terra prometida porque eles foram desobedientes. Eles passaram andando no deserto 40 anos porque eles foram murmuradores. Mas mesmo assim, Deus não deixou que lhes faltasse a roupa, porque ela não envelhecia, não deixou que lhes faltasse a comida que caía do céu como pão, maná, e a água que brotava por vezes da rocha. Então, mesmo eles sendo desobedientes, o Senhor cuidou deles e providenciou. O Senhor foi um pai, o Senhor foi um provedor assíduo na vida de Israel. Vocês precisam se lembrar disso, porque do contrário, vocês entrarem na terra prometida, quando vocês estiverem no bem bom lá, vocês vão acabar se esquecendo do que Deus fez no passado, do cuidado do Senhor, porque às vezes isso pode acontecer. Então eu quero ler com você, queridos, essa passagem. Deuteronômio capítulo 8, do verso 11 ao verso 17, diz o seguinte: tenham o cuidado de não esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o coração de vocês e se esqueçam do Senhor. Não deixe que isso aconteça. Seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para que vocês fossem provados e afinal lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o meu poder e o poder do meu braço me conseguiram todas essas riquezas. Olha só, queridos. Então essas são as palavras de Moisés, as palavras de Deus por meio de Moisés àquela geração.
Não se esqueçam do Senhor. Quando vocês estiverem no bem bom, casas estiverem edificadas, tiverem suas próprias famílias, não se esqueçam do Senhor. Não se esqueçam do cuidado do Senhor. Não se esqueçam de onde vocês saíram. Não se esqueçam da dificuldade que vocês passaram. Então, para a gente encerrar, eu gostaria de lhes passar uma última informação com relação a isso. O deserto não é um lugar de morada, o deserto é um lugar de passagem. O povo passou muitos anos no deserto porque eles murmuraram. Mas o deserto é um lugar de passagem. E o deserto, ele serve nas nossas vidas, infelizmente, para nos lembrar do cuidado do Senhor. Deus permite o deserto, porque no deserto ele vai manifestar maior o cuidado dele. Então, somente no deserto Deus poderia fazer brotar água da terra. Não porque ele não poderia fazer em outros lugares. Porque se tivesse riacho próximo, se tivesse água próximo, eles iam beber desse riacho. Mas não tendo riacho, Deus manifesta o seu poder, trazendo pão do céu, brotando água da rocha, não deixando as roupas deles envelhecerem. Então o deserto é um lugar que o Senhor demonstra o poder dele e demonstra o cuidado dele. É um lugar para que a gente lembre do que Deus faz, como Deus cuida no momento difícil. Então, se você vivenciou e se você está passando por um momento difícil, você precisa lembrar que esse momento deve ser visto por você como um pedagogo, para quando você chegar no momento bom, você possa se lembrar que o Deus cuidou de você no momento difícil, para que você não se esqueça dele no momento bom. Amém? Vamos orar, queridos. Pai bendito, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado pelos Teus ensinamentos. Nós sabemos, Pai, que tudo o que nós vivenciamos, as coisas boas, as coisas ruins, tem um propósito em nossas vidas. E às vezes nós vivenciamos desertos, Senhor, com o propósito do Senhor nos ensinar, do Senhor nos moldar. E o deserto ele é um momento passageiro. Não permita que nós venhamos ficar parados por tanto tempo no deserto, como o povo ficou por falta da obediência ao Senhor, por falta de se voltar para o Senhor. E no momento bom da nossa vida, não permita que venhamos esquecer como o Senhor cuidou da gente no momento difícil. Não permita que a gente venha esquecer do Senhor, devido ter boas casas, devido ter uma boa vida e uma vida com tranquilidade. Por isso nós oramos, Senhor Deus, nos ajude a sempre nos lembrar do Senhor, seja nos momentos ruins, nos momentos bons. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.